vamos falar de Valores. valores. Olha o É, coach Júlio Eimar aí, nosso amigo. Obrigado, sempre nos muito prestigiando aí. bem. A Fátima E a também está aqui com a Fátima, gente. muito bom. Boa noite, pessoal. E aí vamos lá, né? Primeiro, assim, por que escolhemos esse tema, né? Esse tema ele é muito relevante pelo fato de que valor direciona tudo que a gente faz, né? Direciona nossas escolhas, né? E tudo que a gente faz. E, portanto, afeta diretamente os nossos resultados, né? Afeta Sim. nosso bem-estar, os nossos relacionamentos, as nossas conquistas, né? A nossa motivação, né? Então, é um tema Uhum. muito relevante, né? Se você não entender isso direito, sua vida como um todo é afetada, né? Então, Pois a gente é. escolheu esse tema para falar esta semana, né? E Maravilha. aí, e aí vamos explicar um pouco mais o que é isso, né? O que que é o tal dos valores, né? Aham. Eu gosto de dizer que assim, valores são aquelas assim, são regras, né, e normas que a gente cria para interpretar o comportamento das pessoas, né? Os nossos próprios comportamentos, né? E o comportamento dos outros, né? É Perfeito. o que a gente usa assim para definir o que é certo, o que é errado, né? O que é bom, o que é ruim, né? O que tem mais valor, o que tem menos valor. Então, é assim, a gente usa é, para julgar realmente, né? Para julgar valor, Literalmente, né? né? Então, é assim, como se fosse uma lente que a gente usa, né? Um filtro que a gente usa para enxergar a realidade, né? Então, você imagina você com um óculos, né? Que tem um filtro que a gente enxerga a realidade com a nossa perspectiva moral, Sim. né? Então, eu tenho um jeito diferente de olhar a realidade que outra pessoa, né? Isso é uma coisa bastante individual. O meu óculos é diferente do seu, vamos dizer assim, né? Seriam os critérios que a gente usa para classificar como bom ou mal, ou certo ou errado, e assim por É, diante, né? exato, né? E o Júlio até comentou que tem a ver com axiologia, né? Teoria dos valores. Exatamente isso, exatamente isso, E né? o Júlio até E brincou que ele como... também precisa de almofada para sentar. Ah, eu também, né? É o Todos clube dos nós, né? baixinhos. O clube dos baixinhos, né? Tamo junto, meu amigo. Então, e como que os valores são criados, né? Vamos dizer assim, como que a gente constrói isso, né? Os valores são construídos ao longo de toda a vida, com as experiências que a gente tem, né? Certo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma experiência boa, eu classifico, né, aquilo como uma coisa boa, como uma experiência boa, né? Por outro lado, quando eu tenho uma experiência ruim, né, eu classifico aquilo, né, associado à experiência como uma coisa ruim, né? Então, por aí você já vê como é uma coisa individual, né? Como é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa tem um tipo de experiência diferente, né? Sim. E a gente vai construindo isso ao longo de toda a vida, né? Mas é Uhum. uma coisa lenta, né? Não é uma coisa assim que muda todo dia, né? Vamos dizer assim, é uma construção Uhum. lenta. Então é basicamente estática, vamos dizer assim. Até por isso que é importante entender bem quais são os meus valores, né? Legal. Mas pode também mudar se você tiver algum evento assim significativo, né, emocional, né, importante, relevante, que aí muda com uma velocidade maior, vamos dizer assim, né? Mas Certo. basicamente é uma construção mais lenta. E Uhum. também é normal e esperado, né, que a gente mude ao longo da vida também, conforme o nosso momento, né? Então, quando a gente é jovem, né, sei lá, é adolescente ou tem 20 e poucos anos, a gente tem valores diferentes de quando a gente, sei lá, tem 40 anos, né, tem filhos, né? Isso muda um pouco ao longo da nossa vida, né? Vai do Por causa contexto que do estamos momento. inseridos, né?
Vai do contexto, exatamente, né? Uhum, Mas, como eu falei, é uma coisa que tem uma mudança lenta e é basicamente estático, né? E a gente sim. constrói a partir de experiências, né? Então, Uhum, portanto, está diretamente relacionado com o que eu vivi, né? Com as minhas crenças. Então, o jeito que eu me uhum. relaciono com o mundo, né? O jeito que eu me comporto é o reflexo disso tudo, né? Então, eu manifesto nos meus comportamentos, né, nas minhas atitudes, esses valores que eu construí ao longo da vida, E a gente né? também pode pensar, né, Eli, conectando com tudo isso que você está comentando, né, que se eu estou vivendo de uma maneira que está me incomodando, se eu estou num cenário, em um contexto, em um relacionamento, em uma situação na qual eu estou me sentindo incomodado, provavelmente eu estou vivendo de uma maneira que está contrária aos meus valores, né? E da mesma Provavelmente. forma, ao contrário. Quando eu percebo a minha vida fluir, as coisas acontecerem de um jeito que eu sinto emoções boas, né? Que eu nem vejo a hora passar quando eu estou com as pessoas que eu estou me relacionando e o relacionamento flui, que é uma beleza, né? Em geral, significa que nós estamos funcionando e atuando e se comportando e recebendo feedback do mundo de uma maneira que está conectada com. Opa, travada. Oi, Opa, deu uma travada. deu uma travadinha aqui para mim também. É, É, o que eu estava comentando é que, da mesma maneira que quando a vida não está fluindo, é um desalinhamento provável com os nossos valores, quando a nossa vida está fluindo de verdade, que a gente tem emoções boas, né? Que a vida está funcionando de um jeito que a gente está se sentindo bem, em geral é porque nós estamos alinhados com os nossos valores, né? exatamente isso, né? É até uma coisa importante da gente observar, né? Então, se você está muito ansioso, por exemplo, né? Uma das causas prováveis é que você está envolvido, né, com alguma atividade, né, alguma coisa que está indo contra os seus valores pessoais, né? Porque Uhum. aí, né, sabe aquela coisa, você precisa fazer, mas você está procrastinando, você está ansioso, você na verdade você não quer fazer, né? Essa já é uma primeira dica, né? Faça essa reflexão, né? O quanto aquela atividade está indo contra os seus valores, né? Porque os nossos valores são a nossa essência. Então, Uhum. se a gente vai faz alguma coisa que não está congruente com isso, a gente sofre muito, né? E o Uhum. contrário, como você falou, né? A gente se sente muito bem, a gente se sente motivado e feliz, né? Então, de novo, por isso a importância de entender, né, quais são, né, os nossos valores, os valores das outras pessoas, né, para a gente poder se sentir motivado, porque valor move a gente, na verdade, né? É o que explica por que a gente faz o que a gente faz, Olha que né? E é o maravilha. que faz a gente sair da inércia, é valor, Uhum. né? Então é responsável pelas nossas ações, nosso comportamento, né? E por isso a gente precisa ser fiel a isso, né? A E gente a... ser autêntico, né? Perfeito. E aí, depois que a gente sabe toda essa questão teórica, toda essa questão do que é o valor, o que ele causa na gente, quais são as consequências, etc., nada melhor do que a gente aprender a descobrir quais são os nossos valores, né, Eli? Exato, E aí a exato. gente poderia partir para algumas maneiras de encontrar isso, né? Algumas técnicas, como, por Aham. exemplo, uma reflexão de quem sou eu, né? O que que eu gosto? O que que eu valorizo, né?
Em cima disso, o que que me gera um brilho nos olhos? Se eu estou com um pouco de dificuldade em encontrar, porque a autorreflexão, em geral, ela é complexa da gente se fazer, né? Aham. É interessante a gente também buscar perguntar para um amigo, né? Um amigo É, próximo. O que que você observa que eu faço bem feito? O que que você observa que eu demonstro satisfação em fazer, né? E o que que você observa que eu não demonstro satisfação em fazer, que me incomoda, né? É, outra maneira da gente descobrir os nossos valores é através dos assessments, das avaliações, né? isso. E os Uhum. assessments, a gente pode citar aqui, por exemplo, os motivadores que vêm junto normalmente com o DISC, né? É, Ele dá isso. uma bela de uma direção para a gente, né? Existe aí algumas empresas que têm junto do DISC os motivadores, né? Como a Inner Metrics e a TTI, né? É, Isso. e cada Tem uma várias, na delas tem verdade, várias, né? apenas Tem citando várias. duas, né? Que nós Uhum. conhecemos e somos parceiros, inclusive, né? É. E esses assessments nos ajudam a ampliar a mente, ampliar a visão das coisas, né? E Aham. tem um que a gente também adora usar, né, Eli, que é o VIA, né? Isso, é isso aí. E quando a gente fala do VIA, o VIA ele ordena as nossas 24 forças de caráter. E olha que interessante, a sigla VIA significa Values in Action, que na É isso prática são aí. valores em ação. E quando eu Exato. observo valores em ação, nada mais é do que um comportamento observável, um comportamento que eu gosto de ter. E ao ter esse comportamento, eu sinto perma, que é um dos assuntos que a gente já falou em outras lives, né? Aham. Eu sinto emoções positivas, eu me engajo no que eu estou fazendo, não vejo a hora passar, né? Eu sinto entusiasmado, energizado, eu tenho relacionamento positivo com quem me cerca, eu vivo o meu propósito, o meu meaning, e eu tenho mais accomplishment, mais realização, uma sensação de menor esforço, né? E É. e quando eu sei E já. Complementa aí, ali, fica à vontade, por isso, favor. deixa eu complementar uma coisa, né? Para deixar bem claro, né? Isso que você acabou de dizer, né? A gente entender essa relação direta que os valores têm com os comportamentos, né? Comportamento é uma coisa fácil de observar, porque a pessoa está lá fazendo e eu estou observando, né? Eu vejo a pessoa se comportar de uma determinada forma, né? E Uhum. aí, a partir do comportamento, eu consigo identificar os valores, né? Porque como a Certo. gente falou, né, comportamento nada mais é do que a manifestação dos meus valores, né? Uhum. Então, parte daí, né, a dica para fazer essa autorreflexão, por exemplo, né? Sim. Então, como eu costumo me comportar? Como quem está perto de mim costuma se comportar, né? E aí fazer Uhum. essa reflexão, o que está por trás disso, né? Por que será que a pessoa se comportou dessa forma? Por que será que eu me comportei dessa forma, né? Sim. O que está por trás do comportamento, né? E é Uhum. isso, é valor, Olha que né? maravilha. Que interessante esse assunto, né? É, É, é muito curioso quando a gente vai aprendendo e estudando a maneira que nós, seres humanos, funcionamos, né? é, E um dos grandes pilares da nossa vida, e importantíssimos para a gente olhar, são os valores, né? E aí, depois que eu sei quais são os meus valores, o próximo passo seria eu aprender a usar isso, né? Eu o olhar que para fazer isso, com isso, o que né? fazer com isso, né? E o que a gente poderia dizer em cima disso? Olha, como a gente, né, acabou de falar, que valor é coisa que motiva, né, que me brilha os olhos, né? Então, primeira coisa, né, que eu diria observe se o que você faz no seu dia a dia, né, no seu trabalho, na sua família, né, não importa, se você consegue usar os seus valores, né? Então, no seu dia a dia, você usa os seus valores pessoais, né?
E se não usar, né, por que que não está usando, né? O que está impedindo, né? E o que você poderia fazer para mudar essa situação, né? Isso é uma Certo. coisa muito importante, né? Porque reflete diretamente nos nossos resultados, né? No nosso engajamento, né? Então, se eu Uhum. tenho motivação, aquela que vem de dentro, que é a melhor de todas, né? A Uhum. intrínseca, né? Eu Sim. tenho motivação intrínseca, eu estou engajado com o que eu estou fazendo, né? Eu me sinto bem, os meus resultados são melhores, né? Então, procure entender, né, se você está usando os seus valores ou não. E se não tiver, Uhum. o que você pode fazer para mudar essa situação, né? Uhum. Essa é acho que é a principal coisa aqui, né? O Carlos está fazendo uma pergunta para a gente, Eli. Você Opa, vamos consegue ver. ler direitinho aí que eu Não tô. sei se eu consigo, deixa eu tentar. Sim. Meus lindos, uma dúvida. Muito obrigada, Carlos. Obrigado, meu amigo. Obrigado, cara. Eu, dentro do meu âmago, queria ajudar as pessoas, mas como eu agia de uma forma não assertiva, mas preciso ou era visto como arrogante, dono da verdade. Aí ele escreveu mais alguma coisa embaixo. Mas no fundo eu queria ajudar. Como posso interpretar isso em relação a valores e comportamentos? É estilo de comunicação, acho que ele está falando, né? Tá. Isso Parece-me tinha que uma sim. boa, tinha uma boa intenção, Uhum. só que as pessoas não recebiam isso dessa forma. É Sim. isso, Carlos, que eu entendi? É uma questão de má interpretação das suas intenções pelos outros, né? Vamos dizer assim, Por parte dos outros, por parte aparentemente. dos outros, né? Aham. Foi isso que eu entendi Eu também. da dúvida dele, né? Uhum. Então, Isso aí você mesmo. toca, isso mesmo, né? Pronto. Aí você toca numa coisa interessantíssima, né? Que não só eu observar meus valores e meus comportamentos, mas os dos outros também, né? Então, lembra que as pessoas têm experiências diferentes, as pessoas são diferentes, né? E muitas vezes a gente acha que os outros são iguais a gente, né? Tem os mesmos valores, pensam as mesmas coisas, né? A gente usa muito, por exemplo, a história, nossa, mas isso é óbvio, né? Sim. Não, não é óbvio, né? Pode ser óbvio para você, mas não é para o outro, eventualmente. Porque a Sem gente tem dúvidas. histórias diferentes, né? Experiências Uhum. diferentes. Então, a dica aqui, Carlos, também é você observar as diferenças, né? Então, observar com quem você está se comunicando, né? Qual será que é a preferência de comunicação da outra pessoa? E se você quer atingir a outra pessoa, a dica é você adaptar o seu jeito de comunicar para atingir aquela pessoa de uma forma positiva. Né? Provavelmente você valoriza um estilo de comunicação, né? Porque você aprendeu esse estilo e para você tá bom, isso serve, né? É valioso, certo? Sim. É certo, só que pode não ser para outra pessoa. Uhum. Então, aí começa a dar esse conflito de comunicação, de estilo de comunicação, por causa da experiência que você teve, né? Então, não quer dizer que é certo ou que é errado, só é diferente. Então, a dica é observe a pessoa que você está interagindo, né? E adapte a sua forma, né, de falar, de se comunicar, para que a pessoa te aceite melhor, vamos dizer assim, E né? observar o feedback que a pessoa dá em tempo real, né? Isso. Porque E aí tem você vai gente. adaptando, né? Sim, sim. Até porque tem gente que é mais introvertida, objetiva. Tem gente que é mais analítica e detalhista. Tem gente que é mais superficial e extrovertida. E assim por diante, né? Tem gente que é mais direta, tem gente que é mais Uhum. prolixa, né? Tem gente que quer ir direto ao ponto, outras Exato. querem conversar sobre o clima, perguntar da família, não é Como foi o isso? fim de semana, né? Até As pessoas. conectando. Pode falar. Olha que interessante isso, né? E cá entre nós, isso é assunto que dá para fazer até uma live a respeito de estilo de comunicação, né? Oh, com É, certeza. eu me lembro quando eu entrei na Sony, que foi um dos trabalhos que eu tive, e que eu lidava muito com pessoas dos Estados Unidos.
que Uhum. acredito que vai muito ao encontro disso que a gente está falando e da dúvida do Carlos, né? É, eu tenho como valor, um dos valores que eu tenho é a conexão com as pessoas. E para eu me conectar com as Certo. pessoas, eu gosto de detalhar muito, de perguntar, de mostrar que eu me importo, né? Aham. E eu me lembro que eu mandei um e-mail para um par meu pedindo um acesso a um sistema que meu chefe tinha me passado. Ó, Aham. fala com o fulano de tal lá e pede para ele o acesso X, que você tá sem esse acesso e você precisa dele. E era uma segunda-feira e eu mandei um e-mail naquele estilo brasileiro e Danielzinho de ser, né? Oi, fulano de tal, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tal. Por aqui no Brasil tá tudo bem, foi legal, babá. A propósito, meu chefe pediu para te pedir um acesso assim assado da ferramenta, porque eu tô sem, né? Poderia dar o acesso para mim? Resposta desse longo e-mail, eterno e-mail. Feito. Não tinha mais nada escrito na mensagem. Era Na só resposta, done. né? Só isso, né? É isso aí, meu Eu amigo. levei um susto, porque foi um choque cultural, um choque de maneira de se comunicar, né? E a partir dali, eu aprendi que o modus operandi no trabalho dos americanos é muito objetivo, né? É, Eu tô é. lá para E trabalhar e para resolver o problema. Teoricamente, depois eu aprendi o seguinte, olha que interessante, Eli. Todos os e-mails seguintes, muitas vezes não tinha nem corpo a minha mensagem, era só assunto. E aí, um e-mail desse eu passava a escrever assim: é, por favor, libere o acesso tal na ferramenta tal até tal dia. Obrigado. No é isso assunto. aí. E É ele isso aí. devolvia escrito done. Feito. Exatamente isso, excelente exemplo, né? Ganha o tempo dele e Espero que a meu. gente tenha respondido aí para o Carlos, né? O ponto. E olha o que a gente está falando de experiência, de cultura, né? Sim, O Dani deu aqui um exemplo de cultura, né, de norte-americano com latino-americano, né? sim, Com sul-americano. É muito diferente, né? muito. Imagina quando a gente vai ainda mais longe, né? Há uma coisa que é super forte, né, na nossa cultura, né? A questão de casamento com uma pessoa só, não é isso? Aqui a gente casa com uma Uhum. pessoa só, não é? Sim, E em muitos lugares é até crime, né? Você ter caso fora do casamento, coisa e tal, sim. né? Mas tem países que é normal, não é isso? Que as pessoas casam com um homem, casa com um monte de mulher lá, não O é? shake tem Então, quantas olha, mulheres conseguir pagar a conta, vamos brincar assim. exato. Então, olha só que coisa, né? Eu dei um exemplo bem assim, que é muito diferente da nossa cultura, né? Sim, E quanta coisa não tem por aí, né? Então, tem desde aquela coisa pequenininha, né? Como a gente falou aqui, eu prefiro ser direto ao assunto, eu prefiro perguntar da família, né? Que é uma coisa de comportamento e que tem valor por trás, desde grandes coisas, né? sim, sim. E E até aí, total então, relação com valor, né? Total relação com total, valor. total, Até né? contar um caos muito pequenininho e rápido. Eu lembro Fala em um lá. banheiro que eu estava num parque de diversões lá nos Estados Unidos e um cara ficou um tempão na frente do papel toalha. E um americano que estava atrás, depois que o cara saiu, falou assim: olha só o tempo que ele me fez perder para enxugar minha mão. Pelo amor de Deus. E foi tipo 30 segundos, tá? Como eles são despachados, né? Muito É, curioso isso. pois é. Tem assim exemplo que não acaba mais, né? Tem muito exemplo. Até convidar o pessoal a pensar sobre isso. Sim, Hoje mesmo, acho que todo mundo já deve ter passado por alguma situação que revela isso, né? sim. Então, até aproveitando isso, né, para a continuidade lá, o que fazer com este O que conhecimento, né? fazer então? Então, observe também, não só você, né, para você se autoconhecer, mas quem está perto de você, né? Sua família, seus amigos, sua equipe de trabalho, né? Identifique os valores das outras pessoas e para quê, né? Para você se relacionar melhor com elas e você aprender como motivá-las. A gente motiva as pessoas, incentiva as pessoas de forma diferente, né? Porque os indivíduos Maravilha. são diferentes
né? Então, eu não, eu tenho que fazer um tratamento individualizado, né? Personalizado para as Sim, pessoas, né? Então, o que me motiva é diferente do que te motiva e por aí vai. Então, quando eu observo isso, quando eu aprendo isso, eu posso ter uma, por exemplo, se eu sou líder, né, de uma equipe, numa organização, eu posso usar isso para motivar melhor a equipe e ter melhores resultados, né? Eu sim. posso fazer aquela brincadeira de identificar pessoas que têm motivações semelhantes, né, para criar uma coisa maior juntas, né? E Sim, posso também identificar aquelas que têm motivações, né, inspirações complementares, né? Então eu sou diferente de você, mas a minha motivação complementa com a sua. Então a gente também cria coisas interessantes, né, com essas diferenças. sim. Então o ponto é assim, é você entender, respeitar as diferenças, né, e usar isso a favor de todo mundo, né? Então fazer uma construção produtiva, né? Vamos dizer assim, né? Atingir melhores resultados, melhorar relacionamentos a partir dessa informação, né? Olha que interessante isso que você está falando, Eli. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? Que eu citei o VIA como uma maneira da gente ajudar a ter consciência do que a gente valoriza, né? É, Eu gosto muito de aplicar o VIA nas equipes, porque sim, isso gera, tanto na própria pessoa quanto nos pares, nos superiores e nos subordinados, uma consciência geral do que cada um valoriza, né? Até pegando o gancho aqui do meu caso, do meu exemplo, né? Citando as minhas forças de caráter. A minha força número um é amor ao aprendizado. Então, se eu estou num contexto laboral, num contexto de trabalho, né? Ou seja, num contexto de relacionamento, se a outra pessoa que está se relacionando comigo, seja no trabalho ou seja de forma pessoal, se ela me gera oportunidades de eu ter aprendizado, ela vai estar gerando conexão comigo e vai estar gerando satisfação, vai estar gerando perma em mim, né? é É, isso aí. conectando com o trabalho. Por exemplo, um superior meu, ao saber que eu tenho amor ao aprendizado, ele pode me colocar em projetos ou em situações ou em contextos nos quais eu exercite aprender mais, né? Aham. É, por exemplo, se eu estou me relacionando com alguém, esse alguém pode me gerar insumos de algo novo para eu descobrir, para eu aprender, de qualquer coisa que de fato eu possa gostar, eu possa valorizar, né? Ele pode Isso, te premiar, vamos dizer assim, né? Com alguma situação de aprendizado, né? E não precisa nem ser treinamento pago, nada disso, né? Você, entre aspas, fazer um estágio numa área vizinha, sim, né? Ou até mesmo você ensinar alguma coisa que você saiba, né? Porque a gente também aprende quando a gente ensina, né? sim, Então, você desenvolver alguma habilidade, isso pode ser até forma de premiar resultado, né? com Quando você certeza. entende a motivação da pessoa, né? Com certeza, com certeza. Então, através dos valores, a gente acaba gerando conexão, né? Muito, E, muito. e essa identificação de conexão, por consequência, gera resultado no nível do indivíduo, né? O indivíduo vai ter mais perma, vai ter mais motivação, vai ficar mais feliz. No nível da equipe, entre os É, membros da equipe, eles aumentam a colaboração, né? Aumenta o engajamento entre eles, aumenta o engajamento para com a empresa. No nível corporativo, melhora o clima organizacional, né? Melhora os resultados financeiros, porque todo mundo ali começa a viver de uma maneira integrada, de uma maneira onde um apoia o outro a viver o seu próprio valor, né? e é o que a gente fala, se aproveita as diferenças, né? Ao invés de condenar e criticar, né? Que Sim, é muito comum a gente ver também pessoas que buscam se relacionar ou contratar funcionários, né, por exemplo, que são parecidos com ele próprio, né? Só que aí fica um buraco na equipe, né? Porque é todo mundo igual, né?
E aí quando aparece aquela atividade que precisa de uma habilidade diferente, ninguém sabe fazer, né? Todo mundo Pois é. sofre, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, entender, respeitar e aproveitar a diferença é muito inteligente, na verdade, né? Sim. E o mundo é mais diverso do que a gente imagina, né? E aí dá até para conectar isso, ao que você comentou das diferenças culturais. Seja, por É, exemplo, em casamento, seja, por exemplo, na questão de objetividade ou de mais detalhamento, né? Quando a gente conecta isso e tira o julgamento, né? O que eu quero dizer com julgamento aqui? É colocar aquela etiqueta de se é bom ou ruim, isso é certo ou certo e errado, errado, né? É isso né? aí. É, Uhum, eu até estava conversando com a minha mãe hoje a respeito disso, né? Que a gente estava falando, surgiu um assunto de religião, né? aham, A maneira que certa religião lida com a morte, né? E a maneira que outra religião lida com a morte. Existem uhum. culturas, por exemplo, que a morte é vista como um presente, como um prêmio para a pessoa, né? É Do tipo, verdade. eu passei para um nível superior, eu fui promovido, e aí eles fazem até festa, né? Eles É isso mesmo. confraternizam, né? Eles não choram, é ao contrário do que, por exemplo, a gente vê na maioria da nossa cultura, né? E quando a gente olha, gera um certo choque na gente, né? É. Nossa, como que o cara tá dançando, comemorando? Tem até um meme, né? Acho que é do povo, acho que é da África, eles dançando com um caixão no ombro, assim. Não sei se você já viu esse meme, né? Todo mundo já viu, provavelmente. Pois é, pois é. E que pra gente, na nossa cultura, pode ser um choque. Só que na cultura É. deles, aquilo pode ser visto como algo bom, algo positivo, né? E quando a Uhum. gente aprende a respeitar o outro, a perceber que não é isso que torna bom ou mal, e também a entender que, putz, se eu tô certo, ele tá errado, se ele tá certo, eu tô errado, né? E aí, quem é que tá certo? Não existe resposta absoluta para isso. Tá certo conforme o cenário, tá certo conforme o contexto, tá certo conforme a cultura e assim por diante. E quando a gente Exato. aprende a respeitar essas diferenças e a usá-las para ampliar a criatividade, né? Para a gente perceber que com a diversidade, né? Com a inclusão de visões distintas, às vezes em relação ao mesmo objeto, a gente ganha um repertório muito maior de solução de É, problemas, inclusive, né? exato. E quanto mais a gente se abrir para isso, né? Conhecer não só assim outras culturas, né, do mundo inteiro, né? Isso também. Mas eu digo assim coisas até mais simples, né? Eu me abri para entender do universo daquela pessoa que está do meu lado, né? Sim. Isso é muito rico. Ó, como a Cleide comentou aí, ó, um apoia o outro a viver o próprio valor. É exatamente isso, Cleide, né? A gente potencializa o outro, né? É E a de gente como arrepiar. grupo, é de arrepiar. Eu tô A gente como arrepiado aqui. grupo, né? A gente como grupo, como equipe, como família, a gente gera muito mais valor, né? Quando a gente entende isso. Então, o que fazer com esse diagnóstico? Olha quanta coisa a Sim. gente pode fazer, né? E você falou uma coisa, Eli, e com o comentário da própria Cleide, né? Cleide, obrigado aí por estar sempre com a gente, tá? Brigadão, minha querida. Eu te admiro demais, viu? Fica aqui meu carinho para você. Quando a gente observa a quarentena, você citou a questão do relacionamento, né? A É, questão da gente se conectar com as pessoas próximas. A gente está vivendo um momento mundial aí que nós fomos forçados, né? A conviver com uma intensidade, frequência e é, tempo com as pessoas com as quais a gente escolheu ser família ou que a gente faz parte de família, né? aham, Aproveitar essa circunstância, esse contexto, para conhecer com mais profundidade o outro, né? Usar de curiosidade para entender, né? Como que o outro é? O que que o outro aham, valoriza? Quais são os sonhos que o outro tem?
né? Até mesmo os medos, né? Qual o maior medo que você tem, né? Uhum. Tudo isso gira em torno de valores, né? O que que você gostaria de fazer algum dia na sua vida, né? Qual que é o seu dream list, sua lista de sonhos a ser realizada, né? E quando a gente começa a ser curioso, dar liberdade para o outro falar, perguntar, escutar sem julgamento, eu começo a perceber que eu estou sendo generoso e gentil, eu estou usando de amor para com a outra pessoa, né? Porque eu estou dando espaço para ela se conhecer, porque quando a gente fala da gente, a gente se conhece melhor. Eu estou dando espaço É. para eu conhecê-la melhor e eu estou Aham. criando oportunidades de entender melhor as pessoas que eu estou vivendo junto, né? E para a pessoa ser ela mesma, né? Viver com autenticidade, né? Que Uhum. isso é uma coisa que a gente deveria buscar sempre, é uma coisa que não tem preço, né? A gente precisa ser autêntico, né? Para a Sim. gente desempenhar o nosso máximo potencial como ser humano, Ser né? íntegro, né? Ter Ser integridade, íntegro. É, viver em congruência com quem eu sou, viver em congruência com o que eu valorizo, né? Como a vida fica mais leve e fácil quando a gente é real, quando a gente é a gente e quando a gente não precisa ficar a todo momento cuidando, né? Nossa, será que o outro vai gostar? Será que eu vou desagradar? O que que será que vai acontecer aqui, né? Então, em cima das situações que a gente percebe, de a gente ter a liberdade de ser quem somos, agir como gostamos, desde que a gente não gere o mal para o próximo, né? aham, Eu, particularmente, eu falo duas frases muito simples para os meus filhos. Número um, busque se comportar de um jeito que você não gere o mal, o problema ou diminua você mesmo e o seu próximo. E número dois, sempre que você tiver a oportunidade de ser generoso e gentil com alguém, faça o bem para esse alguém, né? é Gere isso uma aí. conexão, né? Então, assim, a gente pode pegar aí a questão da quarentena como uma baita de uma oportunidade de eu estreitar relacionamento com quem me Sim, cerca, né? sim. E incluindo a equipe de trabalho, que nesse momento pode estar longe fisicamente, né? Dependendo do trabalho que você tem. O Sim, nosso, por exemplo, né? A gente está longe fisicamente, né? Então, aproveitar esse momento com essas pessoas também, né? Como a gente comentou da outra vez, essas inúmeras reuniões virtuais, né, que a gente tem feito, a gente acaba entrando na casa das pessoas, né? literalmente. Então, tem aí uma oportunidade de você enxergar além do profissional, né? Então, quem é aquela mãe, quem é aquele pai, quem é aquele filho, Sim, né? Qual é o animal de estimação que a pessoa tem, né? Como que ela decora a casa, né? Você pode puxar esse tipo de papo e enxergar a pessoa além do profissional que ela é, né? Essa é uma oportunidade, né, que eu enxergo assim muito forte, que se a gente estivesse dentro do escritório, muitas vezes a gente não saberia, né? Muitas sim, vezes a gente trabalha com alguém, a gente nem sabe se a pessoa é casada, nem sabe se ela tem filho, nem sabe se ela tem sim, animal, a gente não sabe sim, nada da pessoa, né? com certeza. Então, esse tipo de novo relacionamento que a gente está tendo, Não deu para responder. é, vamos dizer assim, provoca esse tipo de conversa, né? Sim, Estimula esse tipo de conversa, sim. né? Por exemplo, eu estou na casa dos meus pais aqui, né? Aqui não existe um lugar específico bom para eu fazer uma live que eu possa ficar isolado. Como você deve ter percebido, ele e quem está assistindo, passou aqui no caminho minha cunhada, passou meu irmão, passou meu É pai. isso Meu pai aí. acabou de passar aqui. A cachorrinha que Maravilhoso. meus pais têm veio aqui, sentou no meu colo, aí não deu para ver, mas ficou mexendo comigo. E cá entre nós, né, gente? É a vida como ela é, A né? vida como ela É é. a gente sendo quem somos, sem ficar colocando máscara, né? Como É, fica mais fácil viver quando a minha necessidade de adaptação
é menor, né? Exato. É óbvio que adaptar faz parte e conecta, né? Até porque somos diferentes, né? É. Mas ao E eu mesmo tempo, diria, diga. e eu diria assim também, né? E se por acaso, né, você conhecer uma pessoa que tem um ponto ali, um valor que é muito diferente de você, muito diferente do seu, né, a ponto de você não conseguir aceitar aquilo, né? Você não é obrigado, né? Sim. Você pode se afastar da pessoa, por exemplo, né? Uhum. Se chega a ser uma coisa que te agride demais, né? Sim. Só que o ponto, né, que eu quero dizer é assim, não tente mudar a pessoa por causa disso. Uhum. Porque provavelmente você também incomoda ela, Em algum né? aspecto, com certeza. Em algum aspecto, né? Então, o ponto é, se é diferente o suficiente que você não consegue viver com isso, né? Se afasta, mas não fica tentando mudar o valor da pessoa, né? Sim. Claro, você pode até tentar em algum nível, né? Mas não, a pessoa só muda se ela quiser, Sim. né? Você pode até conversar, você pode orientar, você pode dar um monte de dica, não está proibido, né? Ou a Mas gente pode assim, simplesmente aceitar o jeito que a pessoa é também, né? isso, é que eu estou É... falando num caso que você não consiga aceitar, né? Porque o outro, ele só muda se ele quiser. Sim. Isso não está no seu controle, Que é a né? Então você frase pode que a até Cleide tentar, falou. mas não está no seu controle isso. Olha só a frase que a Cleide comentou, que vai totalmente ao encontro disso que você está falando. Ser real para si mesmo, sem querer ser ideal para o outro, né? Isso, Olha que frase isso. legal que a Cleide colocou aqui para gente, né? Muito legal mesmo, né? Então, é isso, né? E voltando para a história da quarentena, né? Que oportunidades a gente tem nesse momento diferente que estamos vivendo, né? Aproveitar isso, né? A gente entender melhor quem está perto da gente, né? Para a gente fortalecer os relacionamentos, né? Essa é uma Sim. baita oportunidade, né? E gera até autoconhecimento, né? Porque quando eu Com começo certeza. a conversar com a pessoa que está do meu lado, né? o, eu começo a perceber quando eu falo de mim, né? É, que eu, quando falo de mim, eu estou me conhecendo mais, né? É. E percebendo o feedback que eu recebo do outro, eu também posso, em cima disso, perceber o que me conecta e o que me desconecta, né? Uhum. Do outro. E cá entre nós, essa é a magia de se relacionar, né? É a É. magia de se conectar, é a magia de se permitir ser diferente e complementar, né? Isso é fabuloso, isso é uma coisa assim de... como eu gosto de brincar e quando eu falo, quando eu li a frase da Cleide, é, e aí ele me conhece bem, quem tem mais intimidade comigo me conhece bem, é de arrepiar mesmo, quando a gente se permite, cada um do seu jeito, né? Eu do meu jeito, É. tem gente que sente um frio na barriga, eu particularmente, eu sou um chorão de marca maior. O que eu quero dizer com um chorão de marca maior? Eu me emociono muito fácil, né? Principalmente de alegria, né? Eu sou uma pessoa que uma das formas de eu demonstrar que os meus valores estão sendo atingidos sou eu me emocionar chorando, sou eu me arrepiar, Uhum. né? E cada um tem sua forma, né? E Sim. isso gera autoconhecimento, né? Certeza, tudo começa por aí, né? É isso aí, tudo começa por aí. Minha querida, e por que vale a pena então a gente ter clareza, a gente ter consciência dos nossos valores, tanto nosso quanto dos outros? Por que isso vale tanto a pena? Por que vale a pena a gente estar falando sobre isso nessa live aqui? Para resumir, acho que tudo que a gente já falou, né? A gente atinge melhor bem-estar, né? Porque a gente está vivendo com autenticidade, né? Então, viver com autenticidade traz mais bem-estar, né? Mais felicidade, a gente fica mais saudável, né? Por consequência, a Uhum, gente desempenha melhor
né, o trabalho, né, o que a gente estiver fazendo, então a gente tem melhores resultados, né, melhor desempenho, né, melhores relacionamentos, né? Então Uhum. só tem coisa positiva, na verdade, né? O que mais que você diria, né? O que que a gente acrescenta nessa lista? Olha, eu diria o seguinte, que a palavra final que se a gente cavar sempre é ser mais feliz, né? É, Por mais que é, seja um clichê, por mais que seja senso comum, por mais que seja, mas todo mundo quer isso. E aí a gente está falando aqui de como a gente atinge isso, né? É, é isso aí. e eu gosto muito daquela frase, né? A felicidade está no caminho, né? Uhum, Então, eu tenho que buscar ser feliz, ter emoções positivas, não ver a hora passar, querer que é, eu tenha um eterno retorno dos fatos e eventos que eu crio e que eu vivencio, né? Gerando conexão com quem eu gosto, né? é, E realizando, né? No caminho, né? A felicidade tem a ver com esforço, a felicidade tem a ver é. com fazer, é ação, né? E o caminho é todo dia, né, Dani? O caminho é toda Até essa hora, sua todo fala minuto. me fez lembrar do outro ponto, né? Outra dica, né? Do que fazer. Use isso para definir meta, inclusive, né? As suas Excelente. metas deveriam estar diretamente relacionadas com os seus valores, né? Porque aí você com certeza vai ter mais engajamento, você e a sua equipe, né? Você pode estender Uhum, isso na hora de definir meta para a equipe, né? uhum, Com certeza todo mundo vai ter mais engajamento, né? Vai desempenhar melhor aquilo, porque está congruente com o valor. Né? Então a uhum, pessoa enxerga significado e ela se sente bem fazendo. Então os resultados são incríveis, né? uhum. Então, né, lembre-se disso na hora de definir meta, na hora de incentivar e motivar as pessoas, né? Além de você mesmo, da sua equipe. Não é isso? Eu até conectaria essa sua fala, ele de conectar a meta com o valor, seria o R da meta Smart, né? Quando eu penso na É, meta Smart, S de específica, M de mensurável, A de atingível, R de relevante. Essa relevância tem a ver com os seus valores, né? exato, É, exato. o que que você valoriza, né? O que está por detrás disso, né? Por E que que isso é importante, por né? que que isso é importante, né? Qual é o benefício que isso vai trazer, que vai te gerar frutos positivos desse resultado? E o T de Aham, time bound, né? Tem que ter uma data específica. Aliás, dá até para a gente fazer uma live sobre como criar meta smart, né, Eli? também. Mais um assunto que Assunto é que não falta, né? mais um assunto relevante para a gente botar em pauta aí. E falando em É. relevância, você quer adicionar mais alguma coisinha? Não, acho que é isso aí. É isso aí. Perfeito. O que a gente poderia dizer também aqui é ao encadeamento da próxima live, né? O que que a É, gente vai falar então a semana que vem na próxima live? A gente reparou que tá tendo muita gente comentando que tá tendo tédio na quarentena. Olha que é, interessante, né? Eu mesmo já ouvi de amigos, né? Na internet tem até um site que ajuda a gente a encontrar palavras correlacionadas, né? Com o que as pessoas estão buscando. E está tendo muita busca sobre tédio, tédio. né? É isso aí. Então, a semana que vem nós falaremos de como lidar com o tédio na quarentena, né? E não só na E quarentena, não né? só na Como lidar com o quarentena, tédio na de uma vida, forma geral, de mesmo forma na vida. geral, né? Exatamente. E que vai ao encontro de autoconhecimento de novo, a valores de novo, né? É, É, e tudo se interconecta, né, Eli? Tudo isso é. se interconecta. E, pessoal, E diga-lhe, perdão. eu ia perguntar para eles também, né? Se tudo que a gente falou aqui, né, faz sentido para vocês, né? Gostaram do conteúdo?
Tem Conta alguma para nós um pouquinho pergunta? aí. Alguma pergunta? Estou vendo aqui quem está conectado aqui com a gente. Está o Denis, está o Max, está a Rô, a Cleide, o Carlão, o RM Osawa. Ah, acho que é o Osawa que... Massaro. O Massaro, né? Massaro. Ah, Saul saudade, meu Oliveira amigo. e a Fátima. Pessoal, Boa. muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Por gentileza, fiquem à vontade que a gente tem aí alguns minutinhos aí antes de desconectar. Então, pelo que eu estou olhando aqui, a gente ainda tem 5 minutinhos. O Denis, cheguei tarde, vou assistir a gravação. Ô, Denis, muito Pronto. obrigado, meu querido. Obrigado aí por estar sempre aí com a gente. Assiste, qualquer dúvida me pergunta no particular, tá? Obrigado, Carlão. Quem gostou, clica no coraçãozinho aí, por gentileza, para demonstrar que gostou. Aumentar a relevância do vídeo aí dentro do Instagram, por favor. E a gente entender se a gente tá acertando, né? Se o É, tema é relevante, se a gente está conseguindo atingir passar o... algum valor, né? Exato. Obrigado pelo feedback, pessoal. Conforme todas as lives anteriores, essa live ela ficará gravada aí no Instagram, tá? Vocês podem assisti-la com calma depois, ok? E se tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, por gentileza, contactem a gente. Pode mandar direct, pode mandar mensagem. E eu gostaria de pedir para vocês seguirem no Instagram o perfil Elucida.me, elucida.me, que é o perfil que a Eli está usando aí. Por gentileza, conectem-se no perfil do elucida.me também, que é o perfil da nossa empresa, né, Eli? É isso aí. E esse vídeo ainda não vai estar lá, mas estará em breve, né, Dani? A gente coloca Exato. os vídeos lá em breve, tá bom? Exatamente. A gente está usando aí da tecnologia para baixar o que a gente tem gravado, publicando tanto no nosso site, que também é elucida.me, né? Quanto no perfil do Instagram do elucida.me também. Tá bom? É isso aí. Pessoal, Muito mais uma obrigado para vez, todo mundo, viu? muito obrigado pela presença. Obrigado aí por nos prestigiar. E a semana que vem tem mais. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Dani, você também. Obrigado, Eli. Boa Beijo. noite. Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.